A graça e a paz do Salvador, do Filho de Deus, estejam no coração de todos. Irmãos, hoje nós vamos falar aqui, entendeu? Citando o capítulo 23 de Mateus, sobre o que Jesus falou no caso, né? E fala ainda nos nossos corações, através da sua santa palavra, sobre os falsos profetas, sobre os doutores da lei e sobre os escribas e fariseus, tá? Jesus, ele começa introduzindo, falando um alerta para o povo daquela época sobre os escribas e os fariseus, tá? E ele fala categoricamente, ele falou que os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Ou seja, eles simplesmente colocam as coisas como se eles fossem os verdadeiros representantes de Moisés. Mas só que eles não eram, irmãos. Por quê? Por quê? Porque Moisés ele foi guiado por Deus para instruir o povo que saía do Egito em direção à terra prometida. E nessa instrução, nesse período de instrução, Moisés deu as ordenanças, deu os preceitos e as leis. As leis que muitos naquela época, entendeu, negavam. E por incrível que pareça, irmão, Jesus dá um alerta para a população, para os seus discípulos e para os seus apóstolos. Ele falou claramente que para que eles fizessem o que os escribas e os fariseus falassem, mas não fizessem como eles faziam. Por quê? Porque eles colocavam pesados fardos nas cabeças das pessoas, de forma que eles mesmos não queriam carregar. Tá? O que ele queria dizer com isso? O que ele queria dizer com isso? Que eles eram hipócritas, porque eles não viviam a lei e de certa forma eles acentuavam as dificuldades, eles acentuavam as ordenanças e os preceitos de Deus para os homens, mas eles mesmos não queriam fazer. Tá certo? Então você vê, a oração deles era longa, a oração deles era para devorar a casa das viúvas. Eles usavam roupas, irmãos, observem, irmãos, usavam roupas, olha a mera coincidência de hoje, tá? Eles usavam roupas para se destacar, naquela época eram túnicas com longas franjas, tá? Hoje em dia, como é, irmãos? Mas os fariseus daquela época, eles eram extremamente hipócritas. Você vê em relação aos dízimos e às ofertas, eles davam o dízimo dos produtos irrisórios da terra, que era a 10ª parte do cominho, do endro e da hortelã, e no entanto, quando o pai deles precisavam, tá? O pai e a mãe precisavam, eles falavam que não podiam ajudar porque já tinham doado ao templo. Então, irmãos, observem bem, eles negavam muitos mandamentos. No caso do exemplo que Jesus dá aqui, eles negam o 5º mandamento da lei de Deus, que é honrar o seu pai e sua mãe. Ora, irmãos, ora, o que Jesus sempre falou? Sempre falou que a bondade não tem nem limite de dias para ser feita, não tem nem limite de horas para ser feita, a bondade tem que ser feita. E eles negavam a bondade até aos próprios pais. Então, irmãos, nos dias de hoje é muito comum você ver nas igrejas de hoje, né? Mas isso, em relação às igrejas de hoje, eu vou deixar um outro vídeo para esse aqui não ficar tão longo. Então, observa bem, Jesus ele dá um alerta naquela época sobre os falsos pastores, sobre os falsos doutores, os escribas e os fariseus, e também de quebra os saduceus. Então, irmãos, vamos ler o capítulo 23 de Mateus, tá bom? E vamos meditar,
tá bom? Não esquecendo que o Senhor Jesus, ele dá o alerta e ele fala sobre os preceitos mais importantes da lei, irmãos. É muito importante a gente conhecer a palavra de Deus. Os preceitos mais importantes da lei citados por Jesus é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O que é a justiça, irmãos? São as leis, irmãos, que Jesus não aboliu, de forma alguma aboliu, tá? Paulo, em certas passagens difíceis, como Pedro já citou, ele aboliu a lei. Aboliu primeiramente a circuncisão, depois ele aboliu a lei, tá? A ingestão do sangue, a ingestão da gordura. Paulo aboliu essas coisas, mas observe o que Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, irmãos. Vamos ficar atentos a Jesus, irmãos. Jesus é que é o nosso Salvador. Jesus é que é o Filho de Deus. Jesus é que veio para nos resgatar, irmãos, dos laços do pecado e da morte. Então vamos ficar atentos aos homens que falam diferente de Jesus. Então, nesse capítulo 23 especificamente, Jesus fala da justiça, que é o cumprimento da lei, porque justiça, não existe justiça sem lei, tá bom? Não existe justiça que não tenha um conjunto de leis que norteiam as atitudes, tanto dos grandes como dos pequenos, tanto dos juízes, dos reis e dos sacerdotes, como dos homens humildes do povo, tá? Jesus cita também a misericórdia. Irmãos, como que a misericórdia hoje está sendo abandonada, irmãos? As pessoas dão o dízimo na igreja, dão glória a Deus, mas ao mesmo tempo, quando o irmão passa necessidade, as pessoas viram as costas. A misericórdia, irmãos, não está sendo vivida. E a misericórdia justamente é que apaga uma multidão de pecados, como está escrito, irmãos, que a esmola, ela cobre uma multidão de pecados. Então, irmãos, a misericórdia ela é fundamental, assim como a justiça e também a fidelidade. O que seria a fidelidade, irmãos? Fidelidade é para com Deus, para com a sua palavra. Fidelidade, irmãos, é amar a Deus acima dos nossos interesses pessoais, acima dos nossos prazeres pessoais. Então, fidelidade, irmãos, nos dias de hoje também está ficando difícil de nós vermos, ok? Então, peço aos irmãos encarecidamente que leiam a palavra genuína de Deus, ok? Que foi dada pelos seus santos profetas, pelos seus santos servos e pelo seu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossas vidas, ok? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus, na sua infinita graça, mostre a sua verdade para vocês, tá bom?